Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Thales Moraes Lima, sou estudante do terceiro ciclo de engenharia na FEI, Engenharia Robótica. Hoje eu vou fazer com vocês a introdução a redes neurais e Deep Learning. Então, eu vou começar com redes neurais e vou, usando um exemplo bem legalzinho que eu achei, explicar a Deep Learning para vocês. Como tem uma grande parte de Deep Learning que é cálculo, é GA, é derivada. Então, eu vou entrar mais na parte teórica mesmo e mostrar um exemplo prático, ok? Eu vou deixar para tirar as dúvidas na parte final e no meio. Aí eu aviso vocês, ok? Eu conto com meus amigos do grupo de IA da FEI para separar as perguntas legais. Estão conseguindo ver a tela? Vamos sim, Thales. Muito obrigado. Então, redes neurais. Redes neurais nada mais é do que. Olha, pensaram assim: eu tenho um neurônio biológico, que basicamente, por exemplo, vocês estão vendo minha câmera, se eu pegar essa borracha aqui, se vocês têm ensino médio, vocês provavelmente lembram que para eu entender que isso é uma borracha, vai vir um raio de sol, bater aqui, ou esse raio de sol vai, além depois daqui, ir para o meu olho e vai ser cefado pelos meus neurônios, certo? Então, vai acontecer algo parecido. Aqui, olha, eu tenho uma entrada, aí aqui eu tenho a primeira camada, aí eu tenho as camadas escondidas e eu tenho a saída. Agora nós vamos descobrir, esse aqui é bem resumido. Aí aqui nós vamos descobrir como que acontece esse processo. Como que uma máquina fria e sem cérebro, digamos assim, sem consciência, pode diferenciar, sei lá, um homem de uma mulher, uma ovelha de uma cabra ou algo assim. Então, o algoritmo ele vai ter uma database. Por exemplo, esse exemplo eu vou usar bastante. Aqui eu tenho uma database de vários números escritos por caligrafia. Então, ele vai procurar os padrões para reconhecer a imagem. Por exemplo, eu posso escrever agora aqui num caderno, número 5, escanear, jogar no algoritmo. Ele vai reconhecer, por exemplo, por essa parte aqui, que tem, por essa parte aqui que é única. Ele vai, como se fosse, diminuir as possibilidades, até chegar aos 5. Antes da técnica de machine learning, colocar tudo isso no algoritmo, era muito difícil. Hoje, a capacidade de uma máquina reconhecer uma imagem é até maior que a nossa, se você colocar em porcentagem. Nós vamos fornecer uma base de dados, como por exemplo essa aqui que eu deixei de exemplo, formados, que essa base vai ser a database do código. Vão ser comparadas o que eu escrevi aqui, no caso o 5 para a minha letra, que provavelmente é diferente das outras, com as letras do algoritmo, da database. A máquina, ela entende, ela lê uma imagem através dos pixels. Toda imagem, não importando se é 144p ou se está em Full HD 4K, ela é dividida em pixels. Por exemplo, se for preto e branco, nessa imagem aqui eu deixei clara do Pikachu, tem uma variação entre 0 e 1. Onde 0 é branco e 1 é preto. E assim vai se formar uma escala chamada escala cinza. Aí já para imagens coloridas, vai ter uma escala RGB, onde vermelho, verde e azul vão variar num pixel entre 0 e 1, como são as cores primárias, que você encaixou que usar depois do prezinho, né? Vamos combinar. Você vai formar outras cores. Agora, um exemplo mais
mais forte. Aqui eu tenho uma imagem com 784 pixels. Aí aqui está demonstrando, ó, primeiro, segundo, terceiro, e assim vai. E ele vai ser lido por 10 neurônios, do 0 ao 9. E assim sendo, ó, cada pixel vai variar entre 0 e 1, como eu já expliquei, e esse valor vai ser o valor de entrada. Cada neurônio vai ter um peso W, que eu não sei no começo, eu vou ter que ir testando para descobrir, e nós vamos descobrir um jeito mais fácil de aprender agorinha. E esse peso, ele pode ser negativo ou positivo. Esse peso pode variar de qualquer jeito. Pode ser 50 ou pode ser menos 200. E se a rede neural der um número perto do peso, significa que a entrada é igual ao dígito referente. Aqui, na final, vai dar uma possibilidade. Por exemplo, digamos que eu coloque, no caso aqui é o exemplo 0, o 0 vai dar, sei lá, 0,9 chance de ser o 0. Aí você sabe que é o 0. Os pesos podem ser negativos e positivos. Por que isso? Porque, por exemplo, eu tenho 4. Desculpem a minha letra de pincel, assim, é muito ruim. Mas eu acho que dá para entender. E 9. Concordam comigo que essa parte aqui, até tipo, aqui talvez, totalmente igual? Então, esses números pesos negativos, justamente para diferenciar números ou algarismos bem parecidos. Calibrar a rede neural, a gente vai usar a equação de sigmoid, que vai fazer aqui, ó, esse aqui é o exemplo para o neurônio 0. Aqui tem a entrada 1 vezes o peso do neurônio 1, do pixel 1 no neurônio 0, e assim vai. Mas a constante que é 10. Aí eu vou fazer isso para todos os neurônios, todos os pixels. Eu não posso fazer só em um neurônio e variando os pesos para tentar achar a calibração perfeita, porque assim eu vou viciar. Se eu faço só no zero, eu trocando os pesos toda hora para achar um resultado perfeito, eu vou viciar aquela equação e quando eu jogar um 3, um 9, não vai ler. Para cada pixel, o neurônio vai ter um peso, por exemplo, aqui, ó, 1, 0. Eu tenho a entrada 1 no neurônio 0. Aí eu posso ter aqui, ó, entrada 2 no neurônio 2 no 0. Aí 3 no 0. E assim vai. Ou seja, eu vou ter 784 pixels vezes 10, que vai variar para cada neurônio, mais 10 pesos. Eu vou ter um total de 78.450 variáveis diferentes. Aí aqui é um teste. Digamos que eu fiz o algoritmo e eu tenho essa primeira entrada aqui, ó, à esquerda. Ela não está calibrada ainda, eu joguei números aleatórios e joguei um 2. Aqui fala que é um 6. Com certeza não é, porque eu sei que eu cliquei um 2. Esse é um teste, como se você compra uma calculadora, você testa se ela funciona ainda jogando 5 vezes 5, ou algo afim. Que à direita seria uma tabela perfeita, que dificilmente você vai conseguir, porque você vai tentativa e erro, você vai tentando, jogando ali os pesos até achar um número perto. Aí como que eu faço para calibrar esse negócio? Eu uso a equação do custo, que é a soma dos erros ao quadrado. Aqui, eu pego a minha primeira tentativa, 0,26 menos 0, e coloco ao quadrado essa equação. E vou somando todos, 0,05 mais 0 ao quadrado. E assim eu vou ter o erro total. E esse erro, aqui, ó, eu multiplico. Eu sei o quão longe está, ou quão perto está do peso perfeito. Para calibrar e achar, a gente vai... acho que eu já falei tudo que tem aqui, trocamos os pesos, é isso. Somando os custos, aqui é um jeito mais fácil de fazer, porque você vai pensar, pô, eu vou fazer neurônio por neurônio, trocando os pesos, vai demorar uma eternidade. Um jeito mais fácil, que é esse jeito aqui, ó. Somando os custos do erro de todos os neurônios. Você vai fazer isso para o 2, fazer isso para o 3, para o 4, por todos os neurônios.
Assim você não vai seguir a sua equação e você vai achar o jeito mais fácil. Então essa equação aqui é a mais ágil para você conseguir calibrar seus neurônios. Os data scientists mais experientes usam conceito de derivada para acelerar ainda mais. Aí eu não vou entrar nessa parte porque é uma aula de IA, não seria legal eu passar aqui 1 hora fazendo um exercício só tipo de cálculo com um enunciado de IA. Eu acho que isso seria um pouquinho chato. Esse é o primeiro ponto. Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto está tranquilo aqui. Obrigado. Pra mim, tranquilo também, Thales. Agora eu vou entrar. Usar esse exemplo que eu usei para vocês, que eu falei que era mais legal, para explicar o Deep Learning. O Deep Learning, como vocês podem ver, foca mais na imagem. Tem várias camadas, são as hide nodes, as camadas ocultas. E nessa nossa redes neurais vai acontecer o quê? Eu tenho aqui, por exemplo, o dígito 1, e ele vai ser dividido. Nesse exemplo aqui, ó, no mesmo exemplo que a gente tinha, os 734 pixels, uma camada 1 com 30 neurônios, camada 2 oculta com mais 30 neurônios e uma saída. Como eu tenho duas camadas, ele vai dividir no meio, ele vai dividir em partes iguais e vai descobrir. Aí ele vai ver, ó, qual o único número que tem só um risco? Ah, qual o número que tem mais possibilidade que tem essa parte aqui, essa particularidade? Aí vai chegar fazer a conta também e vai chegar na taxa de erro maior, facilitando assim ainda mais a chance de você acertar, calibrar mais rápido. Agora eu vou trocar a apresentação para poder passar um vídeo para vocês. Só um segundo. Um segundo. Estão conseguindo ver a tela do vídeo? Agora sim, agora apareceu. Tá. O vídeo é em Agora inglês, foi, eu coloquei uma Thales. legenda automática. Perdão? Não, agora foi. Tá, eu coloquei uma legenda em português porque eu não sei se todo mundo vai conseguir entender, mas é basicamente esse nosso exemplo que vocês vão ver em vídeo, agora a gente vai fazer um mais prático. Vamos lá. People are training computers and creating machine learning models to explore all kinds of new ideas, new ways to interact, Yes. to understand the world, to play, and experiment. But machine learning is pretty intimidating to get into. So we've been wondering, what if it wasn't? With Teachable Machine, we set out to make it easier for anyone to create machine learning models without needing to write any machine learning code. When it first launched in 2017, it allowed everyone to get a feeling for what machine learning is all about. But now, Teachable Machine puts the power of machine learning in your hands, allowing you to save your models and use them in your own projects. So let's say you want to build a model to recognize you versus your dog. You just open up the site, record samples of you and samples of your dog. Click train, and you instantly have your own machine learning model, which you can use in your sites, apps, and more. You can upload your model to host it online, or download it to work entirely on device. With Teachable Machine, you can create custom models for all sorts of things.
using images, audio, or even poses. Personalized machine learning models for the things that matter to you. And folks have already been trying it out, using Teachable Machine in their own experiments, solving problems in their communities, or even just at home. Start creating and see where your ideas take you at g.co/teachable machine. Então, gente, alguma dúvida sobre o vídeo? A Carol pediu para mandar o link do vídeo no chat. Claro. Então, como vocês podem ver, basicamente, é um mecanismo que o Google desenvolveu que você não precisa fazer o código. Basicamente, você põe ali, tira 2 fotos e você treina a máquina. E nós vamos fazer um desse agora. Eu vou só apresentar aqui para vocês. Eu sei que vocês vão dizer para mim raso, porque para uma criança ou para qualquer pessoa, diferenciar, no caso, eu vou diferenciar aqui uma garrafinha d'água para mim, para qualquer criança parece chuva. Mas para uma máquina, se pensar, é alguma coisa. Também, como estou isolado, eu não consigo, né, fazer grandes diferenças, grande projeto. Vou mostrar para vocês. Estão vendo a minha tela? Alô? Sim, Thales. Tô vendo, Thales. Aqui. Tem 2 classes, como vocês podem ver, e usando a webcam. Deixa eu ver se funciona com imagens. Eu vou pegar essa foto e vou tirar uma foto. É importante ter várias databases, como vocês viram agora. E vou treinar a máquina. Vai demorar um pouquinho, meu PC vai pesar um pouquinho, mas vai lá, aí, ó. Agora, quando eu mostro mesmo na webcam, 100% de chance. Mas é legal, usar a marquinha da foto que eu coloquei, passar essa peça aqui, ele vai aparecer aqui. E apareceu 100% que é ela. E mais legal desse mecanismo do Black Mesh é que eu posso exportar e ele já tem todos os dados prontos no TensorFlow. Aí eu já tenho os 2 formatos. Eu tenho JavaScript e PC5. Ou seja, horas pensando, calculando os pesos. Aqui, ó, ele deu certinho. Os dados de entrada. Foram feitos em 5 segundos pelo mecanismo. E agora vai encerrar. Pera. Filho da mãe. Tá, agora, então, galera, é isso. Se vocês quiserem ver mais, eu vou recomendar esse canal chamado Didática Tech. Foi lá que eu vi as aulas para inspirar nessa aula. Só que para conseguir fazer essa parte é mais de cálculo, de física. Você tem que gerar, derivada e integral. Ou seja, de tratamento assim no ciclo de engenharia.
Aí é isso. Limite, sem alguma coisa, tá? Tudo bem? Tem. Mandei uma dúvida ali no chat, Thales. Se você puder explicar pra gente, né? Eu quero deixar pra você explicar, né? Você tem que dar mais, mas basicamente naquele site que você entrou pra as imagens, né? Vamos explicar um pouco pra galera o porquê que ele consegue fazer isso de maneira tão fácil e tão rápida, né? Parece fácil, na verdade, porque como você consegue fazer de uma maneira tão rápida com poucas imagens? Por exemplo, você vale 10 imagens, você já conseguiu identificar quem era você e quem eram as pessoas, entendeu? Passar pra galera sobre isso. Então, eu posso dar também falar um pouco, Thales? Pode, à vontade. Então, sem aquele algoritmo lá do Google, porque ele usa pouca imagem, né? Porque ele já vem com um banco de dados de imagens, de diversos tipos de imagens, e aí ele já tem como base esse banco de dados de imagem. Então fica mais fácil para ele pegar as imagens que você vai dar como treino e teste, e ele pega e assimila com as imagens que ele já tem, entendeu? E ele usa um algoritmo, que eu tenho um nome em inglês, que eu não tenho nem o nome aqui. Isso chama Transfer Learning, que você tá falando. Isso. Transfer Learning. Ele meio que reaproveita os dados. Ele não desperdiça dados. Acrescentando o que o Nick falou, ele usa como base o Google Imagens. Então, imagina um acervo que ele tem. Então, a diferença de um homem e uma mulher, imagina de quantidades diferentes que ele tem de exemplos. Um exemplo que eu usei dos números, basicamente é isso. Ele viu, dividiu várias camadas, aí ele viu, por exemplo, tem cabelo longo. Não é bem uma barba, mas tem barba. Você viu? É tipo isso, basicamente. Legal. Não, mas basicamente como que acontece, né? Chama Transfer Learning, isso que você estava mostrando, né? Então, basicamente é isso que você falou realmente, né? Pega um banco de dados, na verdade não é um banco de dados, tá? Ele pega um modelo já treinado, tá? Ele pega um modelo que já foi treinado com milhares e milhões de imagens. Então vamos supor que você pega milhões de imagens, o Google já fez isso, ele ficou tipo semanas rodando um algoritmo para aprender com milhões e milhões de imagens, tá? Basicamente ele pega esse algoritmo que já está pronto, ele joga lá naquele sitezinho e você com poucas imagens, por que isso? Porque com poucas imagens ele pega naquele banco gigantesco que ele tem milhões e milhões de imagens e já consegue selecionar que tipo de imagem que se assemelha com aquilo. Então vamos supor que ele tem aquelas milhões e milhões de imagens, tem imagem de gato, de carro, de pessoas, de todo esse tipo de coisa, sabe? Então ele, a imagem que você mandou parece uma pessoa. Então ele já automaticamente já filtra toda essa imagem de pessoas, tá? E já faz exatamente o que você falou, semelhança. Então, por exemplo, pegou você, quais características tem na sua foto? Então, você está usando óculos, tem o cabelo curto, né? Você tá... Então, é exatamente isso. E pegou, comparou com aquela da outra menina lá, que tem cabelo longo e tudo mais. Então, é mais ou menos isso que funciona lá. Mas muito legal, parabéns aí. É isso mesmo. Ok, mais alguma pergunta? Não, cara, funcionaria assim. Por exemplo, como eu tinha falado, tem o peso negativo. Ou seja, como o algoritmo é treinado, eu tenho ali, com certeza, vários pesos negativos, e como a taxa de sucesso dele deve ser bem alta, tanto é que parece ter divulgado, ele faria muito de boa. Se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, com eu assim e eu assim, ele vai diferenciar. Ou se eu assim e eu assim, ele vai diferenciar do mesmo jeito, entendeu? Porque basicamente. Pode falar, Nick. Não, tipo, se fosse com duas pessoas iguais, né? Tipo, é bom quando você vai treinar, você, tipo, a parede seja diferente, algumas características a mais que possa dar uma diferenciação melhor dos dados, né? Tipo, de uma pessoa ou da outra, entendeu? E ele leva em consideração tudo, né? Tudo, o cenário, como tá a foto, a resolução, tudo. Vou abrir a câmera só para poder se exemplificar como que funciona por trás, tá? Basicamente, quando ele tira uma foto de uma pessoa, tá? Quando ele está aqui com a foto, ele identifica certos pontos no nosso rosto, tá? Então, por exemplo, no queixo, aqui, identifica aqui nos olhos, né? Ele sempre identifica alguns pontos característicos do nosso rosto, tá bom? Cada pessoa tem uma certa característica.
né? Então, por exemplo, vamos supor que meus pontos aqui, então ele pega num gráfico 3D ou 4D, se eu não me engano, quando ele identifica os pontos, ele automaticamente já classifica você em um, vamos supor que tem um gráfico aqui, certo? Então, vamos supor que ele tinha uma foto minha, uma foto do Thales, uma foto do Nicolas, tá? Então, identificou os pontos, me classificou aqui, nessa parte. O Nicolas é muito diferente de mim, que tem o cabelo enrolado, tem o cabelo grande e tal, então ficou bem longe, tá? Vamos supor que o Thales é bem parecido comigo, tá? Então, ficou muito próximo aqui, eu e o Thales, né, como você falou, duas pessoas muito parecidas, então ele não funcionaria. A resposta é não, ele funcionaria sim. Por quê? Porque ficaria bem próximo aqui, mas já que é um gráfico em 3D, se eu não me engano, então ele também tem profundidade, tá? Então, ele pode ficar parecido assim, mas nos pontos ele fica muito profundo. Então, tipo, vamos supor que aqui ele fica próximo, mas a hora que vira aqui, na verdade eles estão distantes, entendeu? Tipo, eles estão, parece que estão próximos, na verdade eles estão distantes porque é um gráfico 3D, né? Então, a aparência pode até parecer que é igual, mas a hora que vai ver nos pontos do nosso rosto, na verdade são diferentes, entendeu? Então, assim que mais ou menos que a gente faz a classificação de imagens de pessoas que são parecidas. Justo, é como aquele aparelho que vocês já viram, aquela foto, eu acho que de segurança, põe um ponto aqui, aí vai baixar os negócios da bochecha, ele mede realmente todo o seu corpo e tudo que tem na imagem. Mais alguma pergunta? Para você de 100, essa aqui. Opa, desculpa, vamos lá. Sem você poderia explicar a diferença do IA da sua aula passada do Deep Learning? Legal, o que eu passei aula passada chama Machine Learning, tá? Basicamente foi um pequeno exemplo de regressão linear. O que muda de Deep Learning para regressão linear? Tá? Essa é uma pergunta bem legal, vou explicar. Deep Learning é isso que o Thales falou, exatamente, simula neurônios do seu cérebro, né? Então, exatamente o que o Thales falou, desculpa, é Thales, né? Só para não sei se estou falando certo, é Thales, né? Sim, Thales. Perfeito, Thales, só para não falar errado, tá? Então, é exatamente isso que o Thales falou. Então, está simulando conexões do seu cérebro. Na regressão linear, não é isso. São dados que você plota lá e o computador tenta identificar algum padrão dos seus dados. Então, naquele exemplo que eu falei, era uma regressão linear, porque eram vários pontinhos assim, então você conseguia traçar uma reta nele. Agora, vamos supor que tenha vários, no mesmo gráfico lá, 2D, tem vários grupos de dados, né? Então, você consegue fazer uma clusterização, que é basicamente identificar grupos de dados diferentes. Diferente do que o Thales falou, que é Deep Learning. Deep Learning, basicamente, você dá muitos e muitos dados e o neurônio, ele consegue, mesmo que não esteja dados todos bagunçados, em gráficos tudo bagunçados, ele consegue identificar através de conexões neurais, né? Que foi o que o Thales falou. Que basicamente ele forma os neurônios, né? Ele coloca cada peso em cada neurônio. Então, Deep Learning é uma área muito mais avançada, tá? Então, por isso que eu falo, se quer começar, começa tipo Machine Learning e tal, regressão linear, que é um pouco mais simples, e depois ir para essa área de Deep Learning, que já é um pouco mais avançado, porque ele simula realmente conexões neurais, e é um negócio muito doido, entendeu? Mas é bem legal também essa pergunta, mas essa é a diferença. Algo a mais, galera? Opa, boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Bem. Então, a questão do Deep Learning também tem relação com aquele site que se chama This Person Does Not Exist, onde ele simula pessoas que não existem, só que através do banco de dados de imagens ele consegue formular rostos que são muito parecidos com o real. Isso tem a ver com o Deep Learning, certo? Com a questão dos neurônios que você citou mais cedo. Então, tá, pera, tem um site que pode diferenciar. Então, se eu jogar, por exemplo, esse site que eu mostrei agora para diferenciar pessoas que não existem, vai diferenciar do mesmo jeito. Eu não entendi bem essa pergunta, talvez. Então, explica aí, se possível, melhor. Sim, Não, é que eu... Ô, Jorge. Pode falar, Nick. Não, é assim, ele utiliza Deep Learning. Hoje, Deep Learning, ele está bastante na área de imagens, né? Imagens, vídeos e NLP, né? Que é processamento de linguagem natural. E Deep Learning vai focar mais nessas áreas, né? Então, se for de imagem, você joga Deep Learning, entendeu? Você trabalha com Deep Learning porque vai necessitar mais de dados e ele vai precisar mais avaliar os padrões na imagem, entendeu? Então, nesse caso de rosto, a maioria usa Deep Learning para fazer isso. Igual nos robôs da FEI também, eles utilizam Deep Learning para avaliar os objetos, identificar os objetos, as pessoas. Então, Deep Learning, basicamente, hoje, está mais na área de imagem, vídeos e NLP. É isso. Mais alguém?
Acho que não. Então, gente, muito obrigado, até mais, e é isso. E, gente, não esqueça de avaliar a nossa aula e marcar a lista de presença, eu já deixei aqui no chat. É rapidinho aí, quem puder.